Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. É a liturgia veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 7 de janeiro de 2021. Este é o programa litúrgico deste dia. Quinta-feira, depois da Epifania, a cor litúrgica é branca. No rito da celebração, temos o prefácio da Epifania, ou do Natal, e o ofício do dia, antífona da entrada. No princípio e antes dos séculos, o Verbo era Deus, e dignou-se nascer para salvar o mundo. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1. Oração do dia. Ó Deus, pelo nascimento de vosso Filho, a aurora do vosso dia eterno despontou sobre todas as nações. Concedei ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19. E capítulo 5, versículo 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e aguardamos, ou melhor, e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 72, versículos do 1º ao 2º, do 14 ao 15 BC, 17, refrão 11. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por eles sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados. Todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Repitamos. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Lucas capítulo 4, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 4, versículos de 14 a 22a. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Aos pobres me enviou Lucas 4, capítulo 14, Lucas capítulo 4, versículos de 14 a 22a. Desde o Antigo Testamento, as promessas de Deus falavam de um Messias que seria enviado aos pobres, acudindo aos órfãos, às viúvas e ao estrangeiro. Verifique em Isaías, capítulo 1, versículo 17, e capítulo 66, versículo 2. Também em Oséias, capítulo 14, versículo 3. No entanto, quando se anuncia a ternura de Deus pelos pobres, até a classe média, que não é rica a rigor, se sente incomodada. No fundo, talvez não se sintam pobres. É por isso que se sentem excluídos. Ora, somos todos pobres. O rico que não tem fé é pobre. O pobre que se revolta com sua pobreza também é. O idoso que vai perdendo a força e a saúde, eis o pobre. O milionário que só conta consigo mesmo, como é pobre. Se o pobre que confia em Deus é rico, o homem rico que se tranca às 7 chaves com medo do ladrão, pobrezinho desse homem. Frei Raniero Cantalamessa fala de ricos no tempo e pobres na eternidade, quando nossos tesouros são apenas as riquezas que passam e não os valores eternos. Dinheiro, terras e fama, tudo leva ao tempo. Só o amor de Deus permanecerá conosco. Ouvir que Jesus veio para anunciar a boa nova aos pobres devia nos encher de alegria. Alegria e gratidão. Afinal, não podemos salvar a nós mesmos. Não há boa obra que possa comprar-nos o céu. A salvação será sempre um dom gratuito que manifesta a misericórdia, o louco amor de Deus por nós. Assim sendo, somos pobres. É sobre nós que se derrama o rico amor de Deus. Já é tempo, pois, de mudar de mentalidade. Nós somos todos pobres. Somos absolutamente miseráveis. E é exatamente a nossa miséria que faz cócegas na misericórdia de Deus. Nossa miséria atrai seu olhar de compaixão. Jesus deixou isto bem claro, dizendo: quem precisa de médico é o doente. Ele não veio para os justos, mas para os pecadores. Assim comenta a Bíblia de Navarra. Por pobres, deve entender-se, segundo a tradição do Antigo Testamento e a pregação de Jesus,
não tanto uma determinada condição social, mas antes a atitude religiosa de indigência e de humildade diante de Deus dos que, em vez de confiar nos seus próprios bens e méritos, confiam na bondade e na misericórdia divinas. Claro, há pobres à espera de meu amor, de meu serviço. É a questão da fé. Como escreve Bento XVI, em virtude da fé podemos reconhecer naqueles que pedem o nosso amor o rosto do Senhor ressuscitado. Sempre que fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim mesmo o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Estas palavras de Jesus são uma advertência que não se deve esquecer e um convite perene a devolvermos aquele amor com que ele cuida de nós. É a fé que permite reconhecer Cristo. E é o seu próprio amor que impele a socorrê-lo sempre que se faz próximo nosso no caminho da vida. Porta Fidei 14, documento de Bento XVI. Se me sinto rico, tenho a ilusão de não precisar de Deus. Se sou pobre, Deus se debruça e me abraça. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Senhor, o fraco se entrega a ti. Salmo 10, versículo 14. E agora vamos ao santo do dia. Antes eu quero dizer que podem utilizar à vontade os vídeos, textos que estão nos meus endereços eletrônicos. Tem o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista. Ele escreve para o site a12.com. 7 de janeiro é dia de São Raimundo de Penha Forte. Vamos à história. Raimundo era um fidalgo espanhol descendente dos reis de Aragão. Nasceu em 1175 e desde muito pequeno interessou-se pela vida religiosa e pelos estudos. Foi um ótimo professor de artes e direito e nunca deixou de cuidar das pessoas mais pobres. Em 1220, foi ordenado sacerdote e escolhido vigário-geral da diocese de Barcelona. Depois foi convocado para servir em Roma a pedido do Papa Gregório IX, do qual foi confessor cerca de 8 anos. Estando ao lado do Papa, o exortava para que recebesse os pobres com a mesma dignidade com que acolhia os mais ricos. Não aceitou ser ordenado bispo por considerar-se indigno do cargo. Na mesma época, ajudou Pedro Nolasco, que também seria santo, a redigir as constituições da nascente Ordem das Mercês para a redenção dos cativos. Com a chegada dos dominicanos em Barcelona, Raimundo volta para sua terra natal e torna-se um religioso dominicano, chegando depois a ser superior na ordem na Espanha. Neste cargo, foi zeloso e amigo de todos os seus súditos. Por inspiração, aos 70 anos, Raimundo voltou ao ensino. Fundou 2 seminários, onde o ensino era dado em hebraico e árabe para atrair judeus e mouros ao cristianismo. Raimundo de Penha Forte morreu com 100 anos, em janeiro de 1275. Reflexão. Amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo foram marcas registradas da vida de São Raimundo de Penha Forte. Estes 3 elementos juntos são certamente a base de uma vida cristã digna e frutuosa. Que tal fazer de nossa vida uma profunda experiência de amor a Deus e aos irmãos? Amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo.
amor a Deus, preparação pessoal e zelo pelo próximo. Senhor, oração. Vamos rezar então para finalizar nosso vídeo. Senhor, que destes a São Raimundo de Penhaforte a virtude de uma admirável misericórdia para com os pecadores e os prisioneiros, dignai-vos por sua intercessão quebrar as cadeias dos nossos pecados para podermos cumprir livremente nossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá. Creia. E Maranata, como dizem os evangélicos, os protestantes, com a tônica na penúltima sílaba, ou Maranatá, como dizem os católicos, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar, hein? Esteja pronto, arrependa-se dos seus pecados, pratique as 3 virtudes teologais, fé, esperança e amor, e persevere. No dia que ele voltar, vai nos levar para a eternidade, onde haverá felicidade em plenitude. Shalom! São Raimundo de Penhaforte, rogai por nós.